Você já ouviu a voz de Deus alguma vez em sua vida? É provável que pelo menos em alguma vez em toda a sua história Deus já tenha falado com você de diversas maneiras, porém você não tem percebido. A voz de Deus na minha vida é perceptível. Desde a minha infância, Deus tem falado comigo e aquilo que Ele tem falado tem se cumprido ao longo do tempo. Por exemplo, Deus prometeu que um dia me levantaria como um pregador do Evangelho, que eu iria impactar gerações. Você pode ver aí, por exemplo, o início de tudo, quando eu comecei, e nesse vídeo que você está vendo aí na tela, eu tinha apenas 10 anos de idade. De lá para cá, Deus tem permitido eu falar para mais de 100 mil pessoas. E por que eu te digo isso? Porque Deus fala, e quando Ele fala, Ele se responsabiliza para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando eu tinha 6 anos de idade, Deus levantou um profeta, e esse profeta profetizou a respeito do meu futuro. Disse que um dia Deus me levantaria, Deus me usaria para várias pessoas. E isso aconteceu e está acontecendo. Então existem várias formas de Deus falar, e a forma principal é através da sua palavra. A sua palavra é a Bíblia Sagrada. A pergunta que eu quero te fazer é: há quanto tempo você não lê mais a Bíblia? Existem pessoas que não procuram mais a Bíblia Sagrada, trocaram a palavra de Deus por qualquer outra coisa. Então, o principal elemento que Deus utiliza para falar conosco é a Bíblia Sagrada. Um outro elemento que Deus utiliza para falar conosco: sonhos. Deus fala através de sonhos. Deus nos dá avisos. E a terceira forma é através de pessoas. Quando eu falo que Deus fala através de sonhos, eu falo, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, quando Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu via meu pai sendo acidentado. Poucos dias depois, meu pai foi acidentado. Eu havia contado o sonho para ele. Ele pensou que seria apenas um sonho, só que através do sonho, Deus havia dado um aviso do que poderia acontecer. Então, às vezes, Deus vai se comunicar com você através de sonhos. Base bíblica, por exemplo, José. José teve sonhos e através desses sonhos, Deus deu a revelação do que aconteceria no futuro. Então, preste atenção nos sonhos que você está tendo, porque sonhos pode ser um meio de comunicação entre Deus e você. Quando eu falo que Deus fala através de pessoas, eu falo de alguns episódios. Por exemplo, na minha própria vida, Deus já usou pessoas para mim e essas profecias se cumpriram ao longo do tempo. Por isso que você tem que também ter discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é. E existem palavras que foram profetizadas e que já se cumpriram e outras ainda vão se cumprir. Mas Deus fala através dos seus servos. Outrora, no Antigo Testamento, Deus falava através de profetas. Por exemplo, vemos ali profetas como Samuel, como Elias, outros profetas que traziam uma mensagem para a nação de Israel e essas profecias se cumpriam. Então, Deus pode utilizar pessoas para nos comunicar uma mensagem específica. Essas 3 formas são apenas algumas de várias formas que Deus pode utilizar para se comunicar com o homem. Por exemplo, a todo tempo Deus tem uma mensagem para você, mas às vezes você não percebe porque está focado nas coisas materiais, está focado nas coisas terrenas. E a partir desse momento que você deixa de focar no reino de Deus, nas coisas do céu e foca nas coisas da terra, você perde a sensibilidade ao mundo espiritual. Então a pergunta que eu te faço é: você está pronto para ouvir a voz de Deus? Se você está pronto, eu te dou 3 conselhos. Primeiro conselho: desenvolva a vida de oração. Fale com Deus e deixe que Ele fale com você. Segundo conselho que eu te dou: medite na palavra de Deus e a pratique, porque Deus fala através da sua palavra. Terceiro conselho: seja humilde, tenha um coração ensinável para receber conselhos e direcionamentos de pessoas que têm intimidade com Deus.